Bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com café. E hoje não tem café. Hoje a nossa celebração é por conta de 70 anos de Rondonópolis, fundada em 1915, mas emancipada em 10 de dezembro de 1973. Hoje a gente está aqui num convidado muito especial para falar de Rondonópolis, das nossas perspectivas, dessa cidade próspera, promissora. Então, seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Que bom tê-lo aqui, que honra, que satisfação. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Satisfação toda minha. Eu fico muito feliz. E já vou abrir o programa pedindo para o senhor contar um pouco da sua história aqui em Rondonópolis, né? Rondonópolis, para mim, eu me sinto rondonopolitano. Eu vim para Rondonópolis com 6 para 7 anos de idade, em 82. Aqui eu me eduquei, cresci, fiz faculdade aqui, me casei. Meus 2 filhos nasceram em Rondonópolis, são rondonopolitanos. Me casei com uma rondonopolitana. Enfim, Rondonópolis para mim é tudo. Muito bem. E o senhor formou aqui em Direito? Me formei aqui em Direito no CESUR. No Facsul CESUR, na época do desembargador Luiz Carlos da Costa Mendes. Certo. Saudoso desembargador Costa Mendes. E quantos anos de profissão já? Vamos entregar as idades agora. 23 para 24 anos de Muito advocacia. bem. De formado, 24 anos de formado. E o ano que vem, 23 anos de advocacia. 24 anos de advocacia. E desde então, o seu escritório sempre foi seu? Esse desejo de empreender, de empresariar, foi... Como todo mundo, eu comecei pequeno. Comecei com o escritório sozinho, ali no prédio da CIR. E depois, dali, eu fui convidado pelo meu pai para montar uma sociedade. E eu fui para o escritório que ele construiu ao lado do escritório dele, ficando ali até 2016, quando eu fui para o edifício Rios. E hoje, na sede ali na Dom Pedro. De 2000 e... Nós estamos em 2023. Em 2006, eu fundei o Resenha de Advogados Associados, a época Resenha de Advogados Associados. Algumas alterações societárias. E hoje sou eu mais 6 sócias. Doutora Graciela, doutora Tamara, doutora Silvia, doutora Patrícia, doutora Priscila e doutora Lívia. Perfeito. E falando de Rondonópolis, né, pensando nessa comemoração de 70 anos, hoje somos considerados a capital do agronegócio, já chama atenção por inúmeros fatores. Quais características, nessa sua visão empreendedora, de empresária e visionário também, né? O que Rondonópolis pode melhorar e também implementar no município? Na minha opinião, Ana, Rondonópolis é uma cidade que por si só cresce sozinha. Lógico, nós temos o apoio da nossa classe política e ela ajuda muito nisso. E Rondonópolis sempre tem uma representação muito grande. Nós tivemos governadores de Rondonópolis, nós temos grande representação no Senado, na Câmara. Enfim, Rondonópolis é uma cidade que sempre primou pelo crescimento. Cresce muito. E o que pode ser feito para Rondonópolis continuar crescendo? Nós vemos Rondonópolis com um grande destaque hoje, além do destaque no agronegócio, que você tem grandes produtores aqui na região. Você vê, por exemplo, Rondonópolis, se eu não estiver enganado, é a maior esmagadora, refinadora e envasadora de óleo do Brasil, óleo de soja do Brasil. Certo. Tá. Nós temos um grande desenvolvimento agora com a Universidade Federal de Rondonópolis e outras instituições de ensino. Eu não vejo outra forma da cidade continuar crescendo que não seja investindo em conhecimento, investindo em educação. Perfeito. Essa é a minha ideia. Tá? Uma cidade ela desenvolve quando ela não precisa de fontes não renováveis. E quando ela desenvolve a ponto das pessoas procurarem a cidade para ganhar crescimento, Tá? A cidade precisa ser atrativa, independente de produção agrícola. Mas, com a produção que tem e a educação nesse sentido, você cria a cidade muito mais atrativa. E, sendo atrativa, ela vai crescer. Essa, particularmente, é a minha opinião. Educação acaba passando por tudo. Perfeito. E vamos pensar, né?
É notável o quanto Rondonópolis evoluiu nessa última década e o quanto também a pandemia fez muitas cidades acelerarem de uma certa forma, né? Esse processo de crescimento, o senhor aí, o ano que vem, toma posse como presidente da CDL, né? Hoje o senhor está como presidente eleito. Quais são as perspectivas para 2024? O que se espera do comércio, dos lojistas é o que o senhor falou, não só do agro, mas tantos outros setores. Tá. Toda cidade, para ter crescimento, geralmente as pessoas quando olham de fora, vamos começar por mim. A minha família veio para Rondonópolis buscando crescimento. A grande maioria das pessoas, das famílias que fundaram Rondonópolis, que ajudaram nesse crescimento de Rondonópolis, você vê a migração da região centro-oeste, do sul do país, do nordeste, foi sempre pensando em crescimento. As pessoas vieram para cá querendo crescer na vida, querendo evoluir. Perfeito. Certo? As pessoas buscam riqueza, e onde elas vêm a oportunidade de crescimento. Empresas, geralmente, de forma diferente disso, olham rentabilidade, mas estudam o mercado para fazer isso. Quando se olha para Rondonópolis, há oportunidade de crescimento ainda? Particularmente entendo que sim. Rondonópolis é uma cidade que está em franco crescimento. Sim. E pode, sim, como eu falei, em educação, saúde. Hoje nós temos o maior hospital do estado, praticamente. Santa Casa hoje representa o que há de melhor na saúde no estado de Mato Grosso. É um atrativo também. Certo. Então, se você junta tudo isso, o comércio vai junto. O comércio varejista vai junto. Então, a perspectiva sempre de Rondonópolis é de crescimento. O ano que vem é um ano que, em regra, ele atrapalha um pouco o crescimento. Não o crescimento, mas o desenvolvimento comercial, porque é um ano de política, de eleição. Tá? Mas espero que isso fique alheio a esse crescimento e possamos ter um desenvolvimento. Mas, para isso, precisa de incentivo. Um dos incentivos que eu vejo é passando por educação, passando por aprimoramento. Quando você busca alternativas, e você falou muito bem da pandemia, por que algumas cidades, algumas empresas desenvolveram mais na pandemia? Porque elas estavam preparadas para a diversidade. Preparadas com o quê? Com conhecimento. Buscar alternativas para resolver problemas. Eu ouvi um comentário outro dia de que a evolução tecnológica, principalmente na área de comunicação, com a pandemia, foi de 10 anos. Foi. Muito lá, raramente, falávamos em reunião online, em call. Sim. Hoje ficou comum. Poucas vezes você vai a Cuiabá hoje para fazer reuniões. Coisa que antes da pandemia era comum. Realmente você tirava um dia para ir a Cuiabá fazer reuniões. Exatamente. Hoje não. Você marca reunião, é reunião online. E as coisas acontecem e fluem, né? Só de uma forma diferente. Exato. Mas acontecem. É adaptação. E nós nos adaptamos muito rápido a isso. Da mesma forma, o comércio, a agricultura, sem falar de outra, se adapta muito rápido a essas mudanças. E o desenvolvimento se dá por conta disso. A perspectiva sempre é de crescimento. Rondonópolis, eu não tenho dúvida disso. Desde quando eu estou aqui, que eu me entendo por gente, eu só vi essa cidade crescendo. Sim. Crescendo cada vez mais. E crescendo por conta do empreendedorismo das pessoas que vêm para cá de fora, das pessoas de Rondonópolis, que já tem esse DNA de empreendedorismo, esse DNA de crescimento, de querer melhorar cada dia mais. Isso é verdade, assim, e conversando e tendo contato com tantas empreendedoras agora, né, eu falo que o empreendedorismo ele não vem só por conta tipo, de uma situação que, eu vou empreender, mas ela vem atrelada a alguma coisa, né? Porque eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, eu me tornei mãe agora e eu vou empreender porque é melhor do que ficar vinculada à CLT e tudo mais. Mas esse movimento está vindo muito forte, né? O empreendedorismo, ele está... Eu não sei se é por conta também de estar mais em contato, mas eu vejo muito forte esse movimento agora de empreender, né? Aproveitando... Eu vou dizer assim, quais são as ações que tanto o empreendedor, os empresários, eles podem realizar diante de uma cidade tão próspera e tão promissora?
É aquela questão assim, né? Se o senhor estivesse começando agora, qual conselho o senhor ia querer receber? Tá. Essa é uma boa pergunta. Se eu estivesse começando agora, o que eu gostaria de ter recebido, principalmente na faculdade, logo depois da faculdade, seria a orientação de gestão. A grande dificuldade que eu vejo hoje, e aí eu vou falar não só do comércio, mas também da advocacia, de todos os profissionais liberais, é gestão. Gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão financeira. Esse é a pedra de toque para crescimento. Se você aprende a fazer gestão de pessoas, ou aprende com gestão de pessoas, fazer gestão do seu financeiro, administrar isso, e gestão do seu tempo, você consegue resolver uma grande parte dos seus problemas. Gestão de tempo, quando você consegue administrar bem sua empresa, sobrar tempo para sua família. Que não é só do profissional que você vive, você precisa também da sua família, você precisa de descansar, precisa algum hobby, algo que vá fazer você descansar a cabeça. Perfeito. Você precisa fazer gestão financeira, porque você trabalha, você ganha, mas se você não souber administrar o que você ganha, você vai gastar mal e vai ter que trabalhar mais ainda. Ou gastar mais do que ganha, né? Esse é o detalhe. Se você aprende a administrar isso e colocar o seu dinheiro para trabalhar com você, não necessariamente para você, Exato. Isso faz uma grande diferença. Então, gestão de tempo, gestão financeira e gestão de pessoas. Nós fazemos gestão de pessoas o tempo todo, a começar por nós. Sim. O grande segredo de gestão de pessoas é que poucas pessoas nos falam isso, eu gostaria de ter ouvido isso. Na verdade, eu ouvi isso durante a faculdade, mas não ouvi dessa forma e não entendi a época. É que a primeira gestão que nós temos que fazer é a nossa. Que grande parte das respostas que nós temos das outras pessoas é muito em decorrência da forma como nós as tratamos. Exatamente. Então, se uma pessoa é agressiva consigo, muito provavelmente ou ela está sendo agressiva consigo porque você a agrediu primeiro de alguma forma, verbal ou não verbal, ou porque outra pessoa agrediu ela primeiro. Então, começa por aí. E o que eu ouvi durante a faculdade, lá em 1996, um grande amigo meu, compadre, o Enio, ele dizia o seguinte: Leonardo, o futuro está em gestão de pessoas. Tudo vai circular em volta de gestão de pessoas, em prestação de serviço. Sim. Porque produto, você começar a analisar o mercado hoje, produtos todos têm produto. Todos nós temos um produto, o mesmo produto. Qual é a diferença? A diferença é como nós tratamos o nosso colaborador, o nosso funcionário, e como nós tratamos o nosso cliente. Ou seja, como nós fazemos a gestão dessas pessoas. Exatamente. O senhor me fez lembrar eu estudo muito, até mesmo por conta de gestão de pessoas, questões de emoções e tudo mais, e lembro exatamente algo que a professora disse que me marcou muito. E ela estava citando um versículo, um mandamento bíblico, né? Amar aos outros como a ti mesmo. Ela falou, e como é que você está se amando? Então, assim, ela falou, não adianta eu querer amar o próximo se eu não sou capaz de ter uma boa alimentação, de eu gerir as minhas emoções, de deitar no sofá e achar que o mundo vai vir até a mim, e tantas outras situações. E aquilo me marcou muito, porque eu realmente, quando eu vejo uma situação que envolve uma comunicação não tão legal, eu falo, como será que essa pessoa está conversando com ela mesma, né? Será que essa pessoa conversa com ela? Porque às vezes é necessário também, né? Será que ela se entende? Exato. Às vezes ela conversa com ela, mas será que ela consegue se entender? Exatamente. Será que ela se entende, né? Então, assim, isso me marcou muito e faz muita diferença no sentido principalmente da gestão de pessoas, né? Com certeza. Se eu começo a me entender, eu começo a entender o próximo e vira uma cadeia, né? E uma boa parte disso você consegue com treinamento, com educação. Exatamente. Volta lá no que nós falamos para desenvolvimento, você precisa de educação. Exato. E isso, quando você perguntou de crescimento para o próximo ano, ao menos da parte da CDL, um projeto dessa diretoria que vai assumir, eu o vice-presidente Fernando Esperança, toda a restante da diretoria, nós pensamos muito sobre isso, sobre educação, fomentar cada vez mais treinamento e educação e levar isso para o comércio varejista, principalmente o pequeno. Sim. O grande ainda consegue fazer uma estruturação, contratar profissionais para isso, mas o pequeno não.
Sim. Nós temos que lembrar que todos começam pequeno. Ninguém começa grande. Não. E a gente pode ajudar o pequeno a se tornar grande. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Aproveitando, né, que a oportunidade de estar aqui com um advogado mega experiente, né? E experiente principalmente nas consultorias empresariais, quais são as ações que um empresário empresário ou empreendedor, né, ele deve tomar para se respaldar a sua empresa de acordo com a lei? Porque hoje o empreendedorismo ele está muito, vamos dizer assim, informal. E o que é imprescindível para se fazer? Vamos imaginar que vamos ter a oportunidade de começar aí 2024 com uma nova postura, uma nova responsabilidade. O que essa pessoa que está empreendendo, que está aí com a sua empresa, o que ela pode fazer? Quais são as ações dentro de uma consultoria empresarial? Tá, mas tudo vai depender de cada situação e do tamanho de cada empresa. Nós vamos imaginar, se você vai montar uma sociedade, o mais comum e onde acaba tendo mais problema. Se você vai fazer uma sociedade, qual a primeira coisa que você precisa entender quando você vai se associar a alguém para tocar um negócio? Assim como o casamento, que também não deixa de ser uma sociedade, Sim. a primeira coisa que precisa ficar claro são as regras. Quais as regras entre vocês? Como é que vai funcionar? Chamo de regras de convivência. Como é que vai ser a convivência entre esses sócios? Como é que vai ser o tratamento entre eles dentro da empresa? Quem vai poder fazer o quê ou quem tem a obrigação de fazer o quê? Algumas coisas você tem já no contrato social, que é feito em regra no escritório de contabilidade, que vai fazer isso para você. E, geralmente, esses contratos eles precisam do endosso de um advogado, precisa acompanhar o contrato, mas, enfim. Esse é o contrato que vai lá na junta comercial comum. Mas tem algumas situações em que você precisa tratar, a gente fala interna corporate, você precisa tratar dentro da empresa, que são muito particulares. Por exemplo, você e seus sócios podem estabelecer direito a férias entre vocês. É obrigação do sócio tirar 15 dias por ano de descanso. Porque sempre tem aquele sócio que trabalha mais, o outro que quer, não, mas a gente tem que descansar. Para o outro não ficar te cobrando demais, você pode estabelecer, por exemplo, isso. Você pode estabelecer nesse pacto dos sócios como é que vai regulamentar a reserva de vocês. Não vai retirar todo o lucro, você precisa de reserva. A gestão financeira da empresa funcionando. Exato. Você não quer colocar isso lá no contrato social que vai na junta comercial, que vai ser público, mas você pode estabelecer um contrato particular entre vocês. Eu posso ter outro documento assinado? Ele é complementar e ele é para vocês. Ele vale entre os sócios, é regra entre os sócios, não necessariamente para terceiros. Você não tornou ele público. Mas ele vale entre os sócios. Perfeito. Você pode ter esse documento para regulamentar isso, para você estabelecer quais são essas regras. Por exemplo, você pode estabelecer nessas regras que não vai ser aceito entre os sócios contratação de parentes. Você pode estabelecer nessas regras o uso do patrimônio da empresa entre os sócios. Pode usar o carro da empresa? Não pode usar? Quem pode usar? Enfim, tudo que você pensar que seja para estabelecer as regras de convivência entre vocês, você pode colocar nesse contrato. E já diz o adágio popular, o que é combinado não é caro. Exato. Se você deixou combinado, você vai diminuir o risco de um descontentamento depois. Porque uma das coisas que geralmente acabam com a sociedade é o desacerto entre os sócios. E o desacerto pode ser por coisa boba. Na verdade, ele não é por coisa boba, porque a gente vê com experiência, que vem com situações graves durante as discussões, mas acaba estourando por uma coisinha boba. Sim. E acabam colocando a culpa de toda a rescisão de um contrato, de uma sociedade, por uma coisa boba, que poderia estar muito bem combinada. Esse é um ponto. Além disso, se você está legalmente amparado, sua empresa está registrada, você tem um acerto com o seu sócio, como é que vai funcionar? Está tudo bonitinho, como é que vai ser? Você parte aí efetivamente para o trabalho da empresa. Aí vem parte tributária. Qual a forma que você vai escolher para tocar essa empresa? Vai ser uma limitada? Você vai trabalhar com outra forma? Qual é o regime tributário que você vai usar? Se vai ser o simples, se vai ser o lucro real? Isso depende de estudo de cada empresa. Isso você tem... Hoje em Rondonópolis, graças a Deus, nós temos vários advogados tributaristas que entendem muito disso e podem dar assessoria para as empresas. Você vai à parte tributária, você vai à parte trabalhista.
Como é que vai ser a relação com os seus colaboradores, com os seus funcionários? Tem que registrar, tem que registrar. Há situações que você pode terceirizar? Tem. Quais elas você pode terceirizar? De repente, é tudo conta. Aí você tem que fazer junção do financeiro com as decisões que você vai tomar, por exemplo, na área trabalhista. Pelo tamanho da minha empresa, não compensa eu contratar exclusivamente um vendedor, se é uma empresa de comércio. Compensa mais eu terceirizar. Ele vai ganhar mais, que pode vender para mim, pode vender para outro, e o meu custo vai ser menor. A minha empresa já tem um volume grande de vendas. De repente, compensa você contratar um bom vendedor, paga um salário para ele, paga a comissão. Mas eu pago essa comissão... Parece até bobagem falar isso. Paga por fora? Eu não recomendo. Esse é o importante, né? A gente mostrar e trazer essa informação de qualidade para o empresário e para o empreendedor, o que vai te deixar ele respaldado de acordo com a lei. De acordo com a lei. Agora, o empreendedor, se você for olhar em empreendedor, como eu falei do gênio empreendedor, o empreendedor, em regra, ele é um aventureiro. Só que ele pode ser um aventureiro que faz todo o seu planejamento de viagem, da sua aventura, Sim. colocando onde vai parar, o que ele vai levar, tudo bonitinho. E pode ser aquele aventureiro que simplesmente coloca a mochila nas costas e sai andando. O risco desse, que coloca a mochila nas costas e sai andando sem se planejar, de acontecer alguma coisa de errada nessa aventura dele, é muito maior. Enquanto que aquele que se programa, que planeja, que faz seu contrato, que registra, que faz tudo bonitinho, ter algum contratempo na sua viagem é muito menor. Essa é a grande diferença. E tem um outro detalhe. O que serve para um, às vezes não serve para o outro. O empreendedor, você não consegue colocar rédea nele. Não. Não adianta a gente falar, a gente ser inocente de falar, não tem que fazer assim. Depende. Depende, você que está me assistindo aqui, depende da sua natureza, depende de como você gosta de trabalhar. Sim. De repente você é um empreendedor aventureiro mesmo, esse que, não, eu vou tocar e vou fazer. E dá certo às vezes. Sim. Só que com grande risco de dar errado. Que aí é tão importante ter essa gestão financeira, porque se der errado vai custar, né? Não tem que falar, alguma coisa vai custar, ou vai custar o tempo ou vai custar dinheiro, né? E geralmente custa os dois. E custa, no final das contas, pode custar mais coisas. Isso pode custar, além de tempo, dinheiro, pode custar um casamento. Isso é verdade. Pode custar uma amizade. Se você não fez muito bem combinado, porque geralmente você faz sociedade com quem é seu amigo. Com quem você conhece. Pode custar uma amizade. Então, os custos são calculados. Tem aqueles que você consegue atribuir valor econômico a eles e tem aqueles custos que você não consegue atribuir valor econômico. E também não consegue comprar, né? Porque uma amizade que você conquistou há tantos anos, aí você entra dentro de uma sociedade, desgasta aquilo, você não vai comprar mais aquilo, né? Porque é difícil. Como é que se faz isso depois? Não tem como, né? E é muito bom a gente trazer essas informações, porque, principalmente quando vai empreender, a pessoa já tem alguma dificuldade financeira, ela tá ali dentro de uma realidade diferente. Então, assim, ter um apoio no começo, ela se sente mais forte. E aí ela fala, não, e o desejo de fazer, por ser aventureira, né? Não, vamos fazer, vai dar certo, vai dar certo. Não calcula os riscos e depois pode dar errado, né? Tudo tem que ser calculado. Exatamente. E nessa questão, quais são os erros que eu falo assim, são erros óbvios que devem ser falados, né? Principalmente na gestão de pessoas, na contratação. O que uma pessoa não pode de jeito nenhum fazer, porque pela sua experiência sabe que vai dar errado? Bom, o que eu posso falar na área do direito. Isso, exatamente. Na área de seleção, que vai para a área de psicologia, eu não tenho expertise para isso. Mas na área do direito, volto a falar, tudo depende do que você quer e eu vou dar um exemplo melhor. Eu fui contratado por uma empresa certa vez que queria regulamentar. Era uma empresa da área de caminhões, eles davam manutenção em caminhão, e pagavam os colaboradores, na folha de pagamento era um salário,
salário base da categoria, mas pagava todo mundo por produção. Pagava comissão por produção, mas tudo por fora. Sem estar no olerite. Salvo engano, era 40%, eu não vou lembrar, mas salvo engano, era 40% do serviço, da mão de obra, que ele cobrava quando fazia um serviço de caminhão, no caminhão, e ele repassava 40% para o seu funcionário. Cada um pegava um serviço. E ele queria pôr tudo em ordem. Falei, tá, mas esse salário que está registrado? Não, isso aí é só para falar que está registrado. Enfim, tudo por fora. Meu Deus. Eu falei, o certo é você colocar tudo no papel, você registrar tudo. Ah, mas aí eu vou pagar fundo de garantia em cima do que eu estou pagando para ele, vou pagar recolher INSS, falei, vai. Vou pagar férias, falei, vai. 13º, falei, vai. Mas você já fez a conta, e se ele machucar? Exato. O INSS vai pagar para ele só um salário mínimo? E a hora que ele começar a precisar do restante? Quem que você vai ter que suprir pagar? isso? Quem vai suprir? Você lembra que ele tem uma família? Machuca, morre, aposentadoria, e aí? Faz a conta. Quanto que você vai acrescentar de fundo de garantia, de INSS, faz a conta e muda a contratação. Você contrata fixo e mais, sei lá, 20%. Mas você vai recolher tudo e coloca os 20% na folha. Fez conta, achou o percentual e decidiu, não, eu quero fazer. Eu falei, você tem certeza do que você quer fazer? Que você sabe metade dos seus colaboradores vão sair. Eu falei, não, eu sei. E assim o fez. Os que não quiseram, ele acertou com todo mundo, porque tinha outras empresas que trabalhavam dessa forma e queriam contratar os funcionários. Os que quiseram, no começo ficaram meio assim, mas foi explicado para eles, e no primeiro final de ano eles entenderam qual que era a vantagem, porque eles receberam férias, 13º, em cima da forma que eles iam recebendo, que estava tudo na folha. Começou a receber um pouco menos do que eles recebiam normalmente, mas no final do ano, na hora que fazia a conta, eles estavam recebendo a mesma coisa. E todo mundo tranquilo, porque se acontece um acidente. Então, a minha recomendação é, façam tudo dentro da lei. Mas aí então, o empresário vai me perguntar, mas aí eu não consigo. Assim, bom, a recomendação. A recomendação de um advogado, ela é pautada na lei. A decisão do empresário, ela tem a lei que ele tem que seguir e tem a condição financeira da empresa dele, a situação em que ela se encontra e os riscos que ele quer correr. Então, por isso que às vezes o empresário não segue o que o advogado fala. Porque a lei, a gente está falando do mundo perfeito. A gente está falando do mundo perfeito. E nós sabemos que quando você vai empreender, que você vai para dentro da sua empresa, o mundo não é perfeito. Tem uma série de variáveis que fogem a isso. Mas essa é a recomendação. Se for fazer, faz tudo certinho. E falando, né, dessas imperfeições, né? Se o senhor puder, eu quero muito que o senhor compartilhe quais foram os desafios que o senhor enfrentou ao longo de 26, 22, 24 anos aí de empresa. Quais foram os desafios que o senhor falou assim, poxa vida, podia ter calculado isso daqui? Mesmo, e assim, e isso é para dizer no sentido que falhar, todo mundo falha, isso é normal, isso é humano, né? E mesmo a gente tendo a experiência, mesmo a gente tendo conhecimento, o senhor ainda passou por uma situação que fala, nossa, não precisava ter passado por isso, podia ter calculado isso daqui, né? Se o senhor puder, eu vou agradecer o senhor compartilhar, porque isso mostra pro... eu vejo muito por conta das mulheres empreendedoras, existe uma cobrança muito grande, né? Existe aquela cobrança de ser perfeita, de querer que dá tudo certo, de controlar tudo, de viver o mundo ideal. Nesse sentido, Ana, não existe. Não existe mundo ideal, não existe... Isso é igual palestra. Você já palestrou? Já. Você prepara uma palestra, você prepara um discurso, você faz ele, você tem, bom, vai ser assim. Quando você vai apresentar, é outra coisa. Você tem a ideia do que foi feito, mas você apresenta outra coisa. E tem um terceiro, que é como as pessoas vão enxergar isso. Exato. Totalmente diferente. Na empresa é a mesma coisa. Quando você sai da faculdade e pensa em empreender, em montar a sua empresa, seja lá em qual área que for, seja na medicina, na veterinária, na advocacia, você tem uma ideia. Quando você vai para o mercado, tem uma série de variáveis que você não contava com ela.
Aí eu poderia ter feito o planejamento? Sim. É igual a história que eu falei há pouco, do aventureiro. Você pode ser o aventureiro que joga a mochila nas costas e vai embora, você pode ser aquele aventureiro que faz conta, que prepara, que se você quer montar o seu próprio negócio, vai trabalhar primeiro com alguém para poder primeiro fazer um colchão de recursos, que você vai poder segurar a sua vida como empreendedor por um tempo. Sim. Você vai fazer conta de onde você vai montar o seu negócio, você vai estudar a melhor localização, você vai estudar com quem você vai se associar ou não, você vai se preparar, dependendo da profissão, você vai ter que fazer uma especialização, um mestrado. Então, tudo isso pode ser calculado. Tá? Eu confesso que eu não sou o mais planejador dos empreendedores, mas eu sempre me dediquei muito a estudar o que eu ia fazer. Mas também não ficava pensando muito, não. Tem que fazer, eu vou lá e faço. Isso é uma característica minha. Sim. E tem muitas pessoas com essa característica. E com essa característica, às vezes, a gente acaba errando. Errando, querendo acertar. Não é porque a gente sabe que vai errar, não, porque todo mundo erra. Sim. Mas querendo sempre acertar. Mas o que eu posso dizer para vocês, e que às vezes uma situação que eu fiz mesmo, que eu acabei... eu tinha uma sociedade, como eu falei com meu pai e com a minha irmã, eu rescindi, acabei com a sociedade com eles para uma nova forma que eu queria do escritório, de sociedade, e eu me arrisquei muito na época com isso, financeiramente falando. Mas eu paguei o preço. Entendi. Tá? Faria diferente? Não sei, talvez eu tivesse me programado melhor. Mas isso é a experiência que dá, não tem como. Às vezes nós estamos falando isso, as pessoas estão nos olhando e falam, mas isso foi com ele. E talvez com outra pessoa seja diferente. Tem situações, por mais que a gente possa compartilhar experiências, Sim. às vezes não vão ser absorvidas, até pelo momento da pessoa. Agora, uma coisa que você falou é que precisa ficar clara. Não se cobrem tanto. Você falou das mulheres, não se cobrem tanto. Eu trabalho, a grande maioria... das advogadas do escritório, de quem trabalha no escritório, são de mulheres. Nós somos com 80%. Deu um público bem alto. Você conhece a minha equipe, você conhece a minha Maravilhosa. sócia. Eu tenho 6 sócias. Sou suspeita em dizer. Pois não se cobrem tanto. O mercado não pode cobrar isso. Não é só das mulheres, não. Hoje em dia eu não vejo essa diferença entre homens e mulheres. As mulheres se cobram mais. Eu vejo que vocês se cobram mais. Sim. Mas não se cobrem tanto. Vocês são... Eu particularmente, em algumas profissões, as mulheres elas se destacam muito mais porque elas conseguem pensar também com o coração. O homem acaba pensando muito mais com a cabeça, com o cérebro e o coração duro, toma algumas decisões muito duras e que se tivesse pensado um pouquinho mais com o coração, tivesse tido a sensibilidade que as mulheres têm, talvez teriam feito a mesma coisa, mas de uma maneira mais tranquila. Tá? Isso falta muito para quem está no mercado. A gente pode tomar algumas decisões ou dar algumas respostas que a gente pensa um pouquinho mais e você só consegue isso com o tempo, com a experiência. Maturidade mesmo. Maturidade. Exatamente. Eu ficaria aqui a manhã inteira. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, de um lado mais festivo mesmo, por conta dos 70 anos de Rondonópolis. Acho que foi maravilhosa a nossa conversa, é o que eu disse, né? Passa muito rápido, a gente ficaria aqui a manhã toda. E também dizer qual o endereço, as redes sociais da Resende, que eu tenho muito orgulho de conhecer toda a equipe, de ter participado também, fazer parte dessa história, eu me considero fazendo parte dessa história, né? Mas gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para que 2024 seja ainda melhor. Eu falo assim que eu não posso reclamar. Teve muitos percalços na pandemia, mas foi onde eu fiz transição de carreira, foi onde eu mudei de uma certa forma. E então, qual a mensagem para com que a pessoa comece aí 2024 diferente, numa cidade tão... Eu sou daqui, né? Eu sou nascida aqui. Eu falo que eu sou do pé do Rio Vermelho, né? Então, nunca morei fora, sempre morei aqui dentro de Rondonópolis, então eu sou muito feliz. Quando saio do Mato Grosso, na verdade, eu tenho orgulho em dizer que eu sou daqui.
Fala onde você mora. No Mato Grosso, em Rondonópolis. Onde? Em Rondonópolis. Né? Eu tenho muito gratidão por essa cidade, que aqui eu cresci, nasci, estudei, fiz tudo aqui. E, enfim, palavra com o senhor. Obrigado, Ana. Realmente o tempo passa rápido nesse bate-papo contigo. Eu também, depois que vim de Araguari para cá, com 6 anos de idade, me criei aqui fiz faculdade, me eduquei, nunca estudei fora também. Tenho orgulho em dizer que me formei em Rondonópolis, não vejo demérito nenhum nisso. E só tenho a agradecer essa cidade. Todos nós temos motivos de sobra para ter orgulho de falar que somos de Rondonópolis, que vivemos em Rondonópolis, e só temos a agradecer por isso. Rondonópolis é uma cidade extremamente acolhedora, a sua população é extremamente acolhedora. Aqui eu só encontrei amizade, grandes amigos, e a minha vida foi feita aqui. Eu devo a minha vida a essa cidade, e por isso eu só posso retribuir também doando a minha vida a essa cidade. E é assim que eu tento fazer todos os dias, seja com o meu trabalho, seja com as minhas ações. É aqui que eu quero morrer. E é aqui eu quero viver o resto da minha vida. Para o próximo ano, eu não vejo motivos para nós acreditarmos menos em Rondonópolis. Eu não vejo motivo para acreditarmos menos que essa cidade vai continuar crescendo, vai continuar buscando alternativas sempre para crescimento, para evolução. Nós temos provas disso. Rondonópolis na pandemia sofreu, mas continuou crescendo. As pessoas continuam buscando alternativas para sempre melhorar a cada dia, seja em estudo, seja no relacionamento com outras pessoas. Então não tem por que nós duvidarmos disso, que 2024 será um ano de grande prosperidade para a nossa cidade. Rondonópolis, como sempre, vai continuar crescendo, sim. Temos tudo para isso, acredito nisso e vamos fazer por onde isso aconteça. Isso é imprescindível. Eu falo que eu já fiz a minha reunião de equipe para finalizar 2023-2024. E a minha equipe praticamente não é daqui, então é de fora. Então as reuniões são todas online também, né? E uma coisa que eu disse para elas, eu falei, acredite, ano que vem vai ser um ano promissor. Assim, eu não tenho dúvidas disso, até mesmo porque estou acreditando em mim, né? Em fazer acontecer. E eu acredito que é o que todos podem estar fazendo, né? Acreditar mais em si e fazer com que dê certo. A gente não tem a intenção de errar, a gente quer fazer para acertar, né? Sempre. Então, fica aqui o meu muito obrigado. O senhor não disse as redes sociais, o endereço para encontrar a Resende hoje. Tá. Se quiser me seguir no Instagram, é Léo Resende, ADV, Resende com S. E do escritório é ADV Resende, ou Resende Advogados. O endereço é na Dom Pedro II, né? Na Dom Pedro II, 451, na Jardim Urupês, né? Perto da Santa Cruz, né? Perto da igreja. Muito bem. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de o senhor estar aí no próximo ano na CDL. Tenho certeza que vai ser um ano promissor mesmo. Acredito muito nisso. E fico muito feliz também, o senhor já ter confiado no meu trabalho, aproveitar, agradecer, porque isso é muito, muito maravilhoso. E para você que está em casa, muito obrigada pela audiência, estamos aí todas as semanas nos mais assistidos, então eu fico muito feliz com isso, pela sua confiança. E esteja aqui conosco toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. Acesse o link para que você possa assistir nas minhas redes sociais, @AnaCarolinaCum. Então, uma boa semana e feliz aniversário, Rondonópolis.